A Triptych, ela tem hoje em dia 20 anos de idade. É um encontro de 4 sócios na França, né? Acho que não dá para esconder o sotaque. Então é um escritório que começou muito pequeno no Rio e que começou a crescer. Mudamos em 2002 em São Paulo. Mesmo sendo uma grande megalopole, você chega no Rio e você tem esse choque absoluto da natureza por cima da arquitetura, e não o contrário. Eu fui criado em Fontainebleau, que é uma floresta perto de Paris, e fui formado em arquitetura nas Belas Artes de Paris, onde encontrei meus futuros sócios. O famoso Ateliê das Belas Artes, que é um ateliê transversal, você começa a aprender com os velhos, um pouquinho old-fashioned, mas funciona bem, porque ela te cria uma paixão imediata. No final das contas, criamos a Triptych a partir dessa formação de Belas Artes e escolhemos o Brasil porque tinha, na época, me lembro do número, que era 50% da população tinha menos de 20 anos, então quer dizer que é um país que estava olhando para o futuro. E comecei a enxergar um pouquinho essa relação forte, complexa e necessária com a natureza aqui. A gente sente uma força da natureza que a gente nunca viu em Paris. A gente pensa que se o mundo deixa São Paulo mais de 2 meses, acabou, a natureza vai pegar de volta a conta da cidade. Você vê isso nas calçadas quebradas com árvores gigantescas, qualquer terreno que você deixa sem nada, ele começa a brotar. Quando a Blue Haven entrou em contato comigo, foi de uma certa forma um presente. Chegou com 2 projetos em 2 localizações diferentes, mas que tinham as mesmas características. Quando você trabalha num lugar urbano, tem uma complexidade de tentar reatrair a natureza por dentro da arquitetura, porque é um pouquinho contra a natureza da própria arquitetura. Infelizmente, a arquitetura em geral ela muda uma área onde tinha natureza. E de repente a gente começou a ter um processo criativo muito simples, nesse caso, que era de fazer de uma arquitetura um suporte da própria natureza do local. A gente tinha um morro, tinha floresta, tinha o verde que podia subir em cima da fachada. Do outro lado tínhamos o mar, uma vista do mar maravilhosa, quase na marina, no caso de um Infinitar. E a gente queria dar uma continuidade da vista, do dentro para fora, com essa água é sinônimo da vida, de tudo, um elemento primário. Simplesmente projetamos uma piscina no fim desse terraço que dá a impressão da continuidade do mar, ou ao contrário. Né? Se a gente olha de dentro para fora, a gente tem esse mar que entra quase dentro do apartamento. Fez sentido de pôr uma piscina aqui para dar continuidade desse mar, mas a gente tinha um problema da vista, a piscina vai impedir a vista. Então, um gesto simples, teve que afundar a piscina para alinhar com o piso, que deu, aliás, esse processo que deu a identidade forte na fachada do prédio. Eu gosto quando não é por design, mas sim pela própria função. Essa coisa que ao final deu esse desenho lindo. Da suíte, por exemplo, está olhando 100% no oposto do mar para o mato. Tem um morro maravilhoso lá e quando você vai acordar, você pode ver os tucanos de manhã da sua cama. A arquitetura, uma vez que ela foi o tutor desses grandes conceitos sustentável, a gente queria na microescala também ter essa relação. Acho que a materialidade do próprio prédio era importante. Tivemos a sorte de poder usar concreto aparente, com laje protendida, e isso traz por mim todo esse contraste entre a mineralidade, que é o concreto, e o vegetal, que é a natureza. Acho que esse duo funciona perfeitamente. Então tivemos a sorte de projetar um andar tipo maravilhoso, exclusivo, extraordinário, porque ele tem um tamanho de coisa de 380 metros quadrados, que já é um tamanho fantástico para um apartamento, 360 graus, com a varanda de 60 metros quadrados. Então a gente está quase fora do apartamento, a gente está quase falando de uma casa. É
É uma casa porque você não tem vizinho, você já tem uma área privativa só para você. A gente conseguiu com essa laje protendida ter janelas piso-teto que te projeta dentro desse cenário deslumbrante da vegetação, né, ao redor, é coisa assustadora de estar cinematográfico, essa visibilidade 360 é muito rara. E tinha que pensar mais como essa extensão de casa, o nosso jardim e essa varanda de 60 metros quadrados, que é gigantesca, que permita uma autarcia. Talvez que hoje em dia na pandemia é importante, mas essa autarcia ela permita também a entrada da vegetação do ar e da natureza por questões dessas janelas piso-teto. E depois, quem quer aproveitar a praia, só sair de casa e dar um mergulho. Mas foi essa simplicidade da casa, do pensamento doméstico, que conduziu um pouquinho essa implantação dos apartamentos.